Boa noite aos senhores vereadores, à vereadora, ao público e à imprensa presente. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 22ª sessão ordinária do terceiro período ordinário da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Solicito ao servidor Maurício da Cruz para que faça a leitura da ata da última sessão ordinária. Senhoras e senhores, boa noite. Ata da sessão ordinária número 21 de 2019, do primeiro período ordinário, terceira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Piên, em 2 de julho de 2019, sob a presidência do senhor Eduardo Pires Ferreira. Aos 2 dias do mês de julho do ano de 2019, às 19 horas, no auditório da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piên, Estado do Paraná, realizou-se a 21ª sessão ordinária do período, estando presentes o vereador-presidente Eduardo Pires Ferreira e os senhores vereadores Joel Cavalheiro, Rogério Sadi da Silva, Clever Bey, Gerson Roberto Honório, Juscelia Guinta Turic, Hélio Irineu Taborda e José Joanício Cubas Machado. Não se fez presente na sessão o senhor vereador João Nunes, o qual justificou a sua ausência. Por determinação do primeiro secretário, o presidente designou o servidor Maurício da Cruz para a leitura dos trabalhos da sessão. Havendo o quórum regimental de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão com a seguinte ordem do dia: leitura da ata da sessão anterior, que uma vez lida foi aprovada e assinada por todos. Leitura das correspondências recebidas. Ministério da Saúde informando repasse financeiro ao Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 175.780,59. Ofício de número 187 de 2019, ofício 188 de 2019, 191 de 2019 do Gabinete do Prefeito, em resposta aos ofícios número 50 de 2019, número 61 de 2019 e 94 de 2019 da Câmara Municipal de Piên. Ofício número 52 de 2019 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao ofício 82 de 2019 da Câmara Municipal de Piên. Ofício número 13 de 2019 da Escola Marciano de Carvalho. Assunto: agradecimento aos vereadores. Leitura e discussão das indicações número 63 e 64 de autoria do vereador José Joanício Cubas Machado, que após lidas e discutidas foram aprovadas por unanimidade de votos. Leitura e discussão da indicação número 65 de 2019 de autoria do vereador Gerson Roberto Honório, que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura e discussão das indicações número 66 e 67, de autoria do vereador Rogério Sadi da Silva, que após lidas e discutidas foram aprovadas por unanimidade de votos. Leitura e discussão da indicação número 68 de 2019, de autoria da vereadora Juscelia Guinta Turic, que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura e apresentação do projeto de lei número 6 de 2019, de autoria do Poder Legislativo, que regulamenta a unidade de controle interno da Câmara Municipal de Piên. Leitura e apresentação do projeto de lei número 13 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a organização, composição e atribuições do Conselho Municipal de Turismo. Em seguida, passou-se para a palavra livre. Fez uso da palavra a vereadora Juscelia Guinta Turic, que solicitou o envio de ofício ao Poder Executivo, pedindo para que seja estudada uma melhor forma de instalação do calçamento na localidade de Trigolândia. Os vereadores Joel Cavalheiro, José Joanício Cubas Machado e Juscelia Guinta Turic fizeram algumas considerações a respeito da resposta enviada pelo Poder Executivo Municipal referente ao número de servidores remanejados. O vereador Gerson Roberto Honório agradeceu ao Poder Executivo, pois foi atendido em seu pedido na área da saúde. Ainda fez alguns apontamentos à Secretaria de Serviços Rodoviários na questão da manutenção de seu maquinário. O vereador Rogério Sadi da Silva pediu o envio de ofícios ao Poder Executivo, solicitando para que seja instalado um corrimão na Casa das Vovós e requerendo informações de qual o motivo pelo qual são emitidas as carteirinhas pelo CRAS somente às segundas-feiras. O vereador Joel Cavalheiro leu um relatório questionando os atos do Poder Executivo nesses primeiros meses de mandato. Pediu envio de ofício ao Poder Executivo solicitando o processo de licitação da instalação da Praça da Cidadania da localidade de Campina dos Maia. O vereador Hélio Irineu Taborda requeriu envio de ofício ao Poder Executivo pedindo para que sejam instaladas as placas com os nomes das ruas.
O presidente da Câmara, Eduardo Pires Ferreira, prestou condolências aos familiares do senhor Milton Pires, que faleceu recentemente. E nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente agradeceu pela presença de todos e encerrou a sessão, marcando a próxima sessão ordinária para o dia 9 de julho de 2019, às 19 horas. Gilson Hilgenstiller, por determinação do primeiro secretário, lavrou esta ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos. A ata está em discussão. A ata está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Declara aprovada a ata. Solicita ao servidor Maurício da Cruz para que faça a leitura das correspondências recebidas. Leitura do ofício número 193, 2019, Gabinete do Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Eduardo Pires Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Piém. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste responder ao ofício de número 72 de 2019 e número 95 de 2019, recebidos desta respeitável Casa de Leis, o qual requer que sejam realizadas as providências necessárias para que o Poder Executivo avalie a possibilidade de realizar manutenção da iluminação pública no bairro Campina dos Maias. Temos o conhecimento da necessidade de ocorrerem os reparos e salientamos que é de extrema importância. O processo de manutenção do serviço prestado à população acontece através da solicitação na sede da Prefeitura. Obtendo informações do local em questão e tendo conhecimento, acontece programação através de uma rota, sequentemente à realização do solicitado. Por fim, esclarece que a Secretaria de Governo, responsável pelo acompanhamento dos serviços prestados, já realizou a manutenção e a troca das luminárias relatadas no requerimento. Sendo essas as informações que tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar os votos de apreço e colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos ou dúvidas que ainda permaneçam. Gabinete do Prefeito Municipal, João Osmar Mendes. Leitura, discussão e votação da indicação número 62 de 2019, de autoria do vereador João Nunes. Indicação número 62 de 2019. Excelentíssimo senhor Eduardo Pires Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Piém. Senhor presidente, o vereador que subscreve a presente indicação vem, por meio desse, solicitar ao Poder Executivo Municipal para que, através da Secretaria competente, providencie um relatório com informações sobre quais são as empresas terceirizadas vencedoras de licitações de serviços que operam máquinas e realizam obras em Piém. O relatório deverá mencionar informações contemplando quais são os locais que as empresas terceirizadas executaram os serviços e obras, valores gastos e quantidade de horas utilizadas para a execução dos trabalhos. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, visto que é preciso verificar se as máquinas contratadas estão executando os serviços de acordo com os valores praticados no mercado. E dessa forma, por entender que tal indicação será de efetivo benefício à população, o vereador que subscreve a presente pugna pelo acolhimento por parte do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal. Sala das Sessões, julho de 2019, João Nunes, vereador. A indicação está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador João Nunes. Boa noite, vereadores, vereadora, público presente, vice-prefeito, uma honra aí com nós. Secretário, assessores que se encontram juntamente conosco nessa sessão. Esta minha indicação é o seguinte: eu fiz essa indicação porque simplesmente chega para nós depois já com valor, com a empresa. Então eu já estou antecipando para que essas empresas que estão sendo licitadas com horas máquinas, que sejam assim avisadas para nós, para que nós saibamos na qual casa que está, certo? Quantas horas ela trabalhou lá e quanto custou. Porque há como é que se diz? Há um jeito de todos nós, a população, os vereadores, fiscalizar isso aí. Porque não é só vereador que fiscaliza, a população
que paga os seus impostos, que paga os seus atributos, também tem direito de fiscalizar. Então, portanto, esta é a minha indicação, aproveitando que está chegando o excelentíssimo senhor prefeito, meu boa noite a ele, né, para que seja mandado um relatório para nós, e isso, cada serviço que seja feito, que seja comunicado à Casa de Lei. Porque isso não é difícil, porque é feito com certeza um pedido, né, da pessoa onde vai ser atendida essa máquina. Então, para isso que nós precisamos de ter, que eu fiz essa indicação para que venha até, não somente ao vereador João Nunes, mas nesta Casa de Lei, e para que a população fique sabendo, no modo geral, para que quando cobrarem de nós, nós também possamos defender o Executivo. Porque hoje todo mundo diz, não, é 500 mil, é 300 mil, e nós não sabemos, né, o que dizer. Assim a gente diz, ó, trabalhou tantas horas na casa do Pedro Maciel, do José, sei das contas lá, tantas horas custou tanto, fez tanto de serviço e boa. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Joel. Boa noite, senhoras, senhores vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários e o público e a imprensa presente. Eu também concordo com a indicação do vereador João Nunes, que eu acho que nós temos que ter transparência mesmo, né? Porque quando vem um munícipe, vem tirar informações conosco, né? Nós ter a resposta, né? Porque hoje nós vemos que abriu uns pregão aqui, né? Horas máquina, valores altos, né? Então, eu acho que mais do que o certo nós ter conhecimento, né? Aonde essas máquinas estão trabalhando, quem está sendo beneficiado, né? Porque tem um limite de horas também, né? Que esses são contemplados, né? Esse pessoal. Então, nada mais certo do que nós ter conhecimento, né, do trabalho dessas horas máquina, né? Porque hoje a situação que tá né, os municípios, o estado, o país, né, tanta desvio de recurso, então aí é muito fácil de desviar recurso. Então eu acho que o nobre companheiro aí está certo e vamos fiscalizar isso aí. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Quinho. Boa noite aos vereadores, a vereadora, o público presente, o prefeito, o vice-prefeito, o secretário. Eu também dou os parabéns ao vereador João Nunes pela indicação. Eu acho que seria um jeito mais fácil de fiscalizar, né? Eu acho que até o correto seria fazer uma indicação, um projeto de lei, dando de 2 a 5 horas, para ninguém mais ser beneficiado do que um ou outro, né? Só que também eu não concordo muito com essa licitação, porque é um valor alto, você vê. Daria para comprar 3 retos novas. Você vê, daí o dinheiro vai para uma empresa. Alguém vai sair ganhando, entende? Então, eu acho que o correto seria, se tem dinheiro, 500 e poucos mil para gastar em licitação de máquina, compraria 3 máquinas com esse dinheiro. Daria para comprar 3 máquinas. Seria isso aí, senhor presidente. A indicação está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Declaro aprovada a indicação de número 62. Leitura, discussão e votação da indicação número 69, 2019, de autoria do vereador João Nunes. Indicação número 69 de 2019, excelentíssimo senhor Eduardo Pires Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Piém. Senhor presidente, o vereador que subscreve a presente indicação solicita ao Poder Executivo Municipal para que, através da secretaria competente, viabilizem os estudos necessários para a construção de uma ponte na entrada da Vila dos Soares, na localidade do Paranazinho. Justificativa. A construção da ponte é uma reivindicação dos moradores locais que têm encontrado dificuldades nos seus deslocamentos, em virtude da impossibilidade de transitarem pela área. Tal medida visa sanar esse problema que afeta o cotidiano e o bem-estar das famílias daquela localidade. Dessa forma, por entender que tal indicação será de efetivo benefício à população, o vereador que subscreve a presente pugna pela aprovação do plenário desta Casa e posterior acolhimento por parte do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal. Sala das Sessões, 8 de julho de 2019, João Nunes, vereador.
A indicação está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador João Nunes. Eu fiz essa indicação, quer dizer, estou refazendo ela, né? Porque eu já fiz essa indicação e a Vila dos Soares lá, o prefeito esteve lá, né, prefeito? Tirou foto e o senhor disse que era mais um problema para resolver, né? Então está lá a ponte dos Soares, aonde trava o Paranazinho inteiro, Campina dos Maias fica ilhado. Inclusive eu tenho mais uma indicação de mais uma ponte ali. A ponte dos Soares é o seguinte, nós tínhamos o projeto dela, como eu falei nessa casa aqui, para fazer uma galeria com aquelas umas manilhas que foi feita ali na Três Irmãos, que elas são quadradas assim, 1,20 m de alto. Eu bato nessa tecla porque é um material bom e resolve o problema, que dá uma vazão boa. Então isso ali já passou vários prefeitos. Prefeito, você teve, como é que se diz, a infelicidade de cair nesse problema. Porque ali passou muitos prefeitos. Esse problema vem do tempo que o João Nunes veio morar em Piém. 31 anos. Tem esse problema lá e ninguém resolveu. E eu espero, senhor prefeito, que você olhe com carinho aquela ponte ali. Nós íamos fazer. Infelizmente o prefeito quer resolver para nós o problema. Para mim não, porque eu não moro lá. Para a população do Paranazinho, infelizmente, Deus levou. Que nós estávamos tudo certo de resolver aquela ponte lá. Então, prefeito, por favor, eu te peço encarecidamente, resolva aquele problema para nós. E se o senhor não resolver, por favor, pode me dizer para mim que o senhor não vai resolver, que eu e o vereador Quinho vamos resolver esse problema. Só que nós não queremos dizer não, estamos passando por cima do executivo, não. Nós queremos resolver o problema. E isso ali já passou de, como é que se diz, de vergonhas, de abusos com a população do Paranazinho. E, infelizmente, me desculpe os prefeitos anteriores que passaram, que não resolveram aquele problema. Então está ali um problema onde todo mundo fica ilhado, o pessoal não pode sair, tem mulheres ali passando 4 horas da manhã por dentro da água. Isso é um descaso com a população. Então, prefeito, você brincou comigo, eu falo mal de você? Não. Eu te quero bem, eu levo as indicações para você, para que nós possamos resolver os problemas da população do Piém. E esse é um dos grandes problemas que o Paranazinho enfrenta e parte da Campina dos Maias. Então, fica aí a minha indicação, eu tenho certeza que os meus amigos desta casa vão aprovar essa indicação. Seria isso, senhor presidente. A indicação está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Declaro aprovada a indicação número 69, 2019. Leitura, discussão e votação da indicação número 70, 2019, de autoria do vereador João Nunes. Indicação número 70 de 2019, excelentíssimo senhor Eduardo Pires Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Piém. Senhor presidente, o vereador que subscreve a presente indicação vem, por meio dessa, solicitar ao Poder Executivo Municipal para que, através da Secretaria competente, realize as providências necessárias para o planejamento e construção de uma ponte no Rio do Piém, ligando as localidades de Paranazinho e Campina dos Maias. Justificativa. Essa indicação é de grande importância para as localidades apontadas, visto que o local apontado não possui uma ponte interligando as comunidades. Dessa forma, por entender que tal indicação será de efetivo benefício à população, o vereador que subscreve pugna pela aprovação do plenário desta Casa e posterior acolhimento por parte do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal. Sala das Sessões, 8 de julho de 2019, vereador João Nunes. A indicação está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador João Nunes. Essa indicação, na verdade, foi feita por alguns dos colegas. Eu só estou reforçando essa indicação. Até conversei com quem, perguntei se era ele, falou que não. Ali aquela ponte do Rio do Piém também deixa ilhado Campina dos Maias. Fazendo a ponte ali dos Soares e a ponte ali do Rio do Piém, onde faz as divisas deles, acaba-se o pessoal ilhado ali, né? Tem gente, eu encontrei no dia da chuva, né? Eu fui lá ver a ponte do Rio do Piém. Digo, vou lá ver. Eu encontrei o pessoal voltando e dando a volta aqui pelo Piém, por Boa Vista ali, para chegar na Campina dos Maias, sendo que por ali é um pulinho. Então ali, prefeito, gasta pouquinho.
Você põe a manilha de 1 metro, 1,5 metro, vão lá e compram essas galerias que eu falei, resolve o B.O. Eu tive lá, filmei tudo, lógico. Eu não sou de estar metendo em redes sociais. Eu filmei só para mim ter ela como registro para mim. Mas estava lá horrível mesmo. A água passando por cima e não passava nada mesmo. Então precisamos resolver isso. E aproveitando já, o senhor deu uma passadinha ali no Paranazinho para resolver aquele problema da água. Que também está um caos lá. Isso eu não fiz indicação. Seria isso, eu não sei quem fez a indicação. Quem fez pode se manifestar dessa indicação da ponte do Rio do Piê. Eu não me lembro quem foi, mas eu sei que saiu essa indicação ali dessa ponte. Seria isso, senhor presidente. A indicação está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Declaro aprovada a indicação número 70 de 2019. Leitura e primeira discussão do projeto de lei número 006/2019, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Câmara Municipal de Piém, projeto de lei número 6 de 2019, de 1º de julho de 2019. Súmula regulamenta a unidade de controle interno da Câmara Municipal de Piém, Estado do Paraná. A Câmara Municipal de Piém, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal, no uso das atribuições legais, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do Poder Legislativo do município, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, Lei Complementar 101 de 2000, Lei 8666 de 93, Lei 4.320 de 64, a unidade de controle interno da Câmara Municipal de Piém. Artigo 2º. A unidade de controle interno terá atuação na administração direta do Poder Legislativo Municipal, sendo órgão independente e autônomo do sistema de controle interno instituído pelo Poder Executivo na Lei 1292 de 2017, descabendo qualquer interferência ou ingerência daquele. Artigo 3º. A unidade de controle interno do Poder Legislativo integrará a estrutura organizacional da Câmara Municipal vinculada diretamente ao seu plenário. Inciso 1. Verificadas quaisquer irregularidades, o órgão de controle interno de imediato comunicará o responsável ou o chefe do Legislativo, a fim de que o mesmo adote providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados. Inciso 2. Em caso de não tomada de providências pelo responsável e ou presidente da Câmara Municipal para a regularização da situação apontada, o controlador interno comunicará a situação à mesa diretora para as providências de regularização cabíveis e, não sendo sanada a irregularidade, o fato será comunicado ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsabilização solidária. Artigo 4º. A unidade de controle interno terá por finalidade principal, além das atribuições definidas na legislação pertinente, as seguintes atribuições. Inciso 1. Prestar assessoria, consultoria administrativa à mesa diretora, à diretoria de contabilidade e recursos humanos, às comissões permanentes e especiais e demais órgãos competentes da estrutura administrativa da Câmara de Vereadores, em assuntos de natureza administrativa. Inciso 2. Emitir pareceres administrativos sobre anteprojetos, projetos de leis, resoluções, regulamentos, editais, estudos e demais proposições quando solicitado. Inciso 3. Emitir pareceres administrativos sobre o teor de contratos e convênios apresentado à Câmara, quando solicitado. Inciso 4. Supervisionar os procedimentos legais relativos aos atos internos. Inciso 5. Encaminhar a cada 4 meses relatório geral de atividades ao presidente da Câmara e também ao Ministério Público. Inciso 6. Demais obrigações legais, na forma do artigo 31 da Constituição Federal, Lei Complementar 101 de 2000 e instruções do Tribunal de Contas do Estado. Artigo 5º. A unidade de controle interno será constituída por um controlador interno que deverá ser nomeado pelo presidente da Câmara Municipal de Piém. Inciso 1. A função de controle interno será exercida por um servidor efetivo, preferencialmente com formação de nível superior, nas áreas econômicas, administrativas ou jurídicas. Inciso 2. Na hipótese do controlador interno renunciar à função, caberá ao presidente da Câmara Municipal a nomeação de substituto. Inciso 3. O controlador interno terá mandato de 4 anos, podendo ser reconduzido na função por mais de um mandato, na hipótese em que não haja outro servidor com qualificações exigidas.
O controlador interno, seu inciso 4, não pode ser afastado de suas funções antes do encerramento do mandato, exceto na hipótese de cometimento de ato irregular, que mediante apuração em processo administrativo assim justifique. Inciso 5. Em razão da complexidade e responsabilidade da função, o controlador interno fará jus à gratificação de 50% na remuneração. Artigo 6º, fica assegurado ao controle interno, no desempenho de suas funções, o acesso a documentos, fatos e informações relacionados à Câmara Municipal aos órgãos alcançados pelo controle interno do Legislativo. Artigo 7º, o controlador interno receberá treinamentos específicos e participará de cursos voltados à sua área de atuação. Artigo 8º, o relatório de gestão fiscal do chefe do Poder Legislativo, previsto na Lei Complementar 101 de 2000, será analisado semestralmente pelo controlador interno da Câmara Municipal. Artigo 9º, o início do mandato de que trata o artigo 5º, inciso 3, inicia-se em 1º de janeiro de 2020. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Câmara Municipal de Piém, 1º de julho de 2019, assina a mesa diretora. Justificativa ao projeto de lei número 6 de 2019. O presente projeto de lei, tem o objetivo de regulamentar o controle interno da Câmara Municipal de Piém para atendimento do princípio da separação de poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal. A presente propositura regulamentará a unidade de controle do Poder Legislativo, a qual é de responsabilidade de um servidor efetivo, nomeado pelo presidente e compatível com a estrutura de servidores da Casa, com qualificação mínima e mandato, com autonomia para fiscalização e controle em concordância com o que foi determinado pelo Tribunal de Contas do Estado. Ademais, considerando que houve reuniões e necessidade de dar cumprimento ao termo de ajustamento de conduta do Ministério Público para que esta Casa especifique em lei a regulamentação do sistema do que já existe o controle interno da Câmara, entendemos necessária a apreciação do presente em regime de urgência. Sendo assim, por medida de interesse público, esperamos a aprovação do presente. O projeto de lei número 006 de 2019 está em primeira discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Joel. Eu acho que aqui já diz, né, no próprio projeto, né, que é obrigação mesmo, né? Instruções do Tribunal de Contas mesmo, né? E eu acho que fica mais organizado, né? Ter um controle interno, né? E também não fica só a responsabilidade do presidente, né? Porque esse controle interno aí, ele também vai ser responsável, né? Pelos atos dentro dos arquivos, tudo da Câmara, né? E eu acho que mais do que justo também, né? Esse funcionário é um efetivo, ele também ter também o benefício, né, que diz até 50%, né, ele ser remunerado por esse serviço, porque é uma responsabilidade que ele vai assumir além do serviço dele. Eu acho que é um projeto bom e a lei exige isso. Então, temos que cumprir. Seria isso, senhor presidente. Está encerrada a primeira discussão. Leitura, primeira discussão do projeto de lei número 03 de 2019, de autoria do Poder Executivo Municipal. Prefeitura Municipal de Piém, Estado do Paraná. Mensagem número 15 de 2019, projeto de lei número 13 de 2019. A Câmara Municipal. Senhora Vereadora, senhor Presidente e senhores vereadores. Com o presente, tenho o dever de encaminhar a apreciação deste Poder Legislativo o projeto de lei número 13 de 2019, que dispõe sobre a organização, composição, atribuições do Conselho Municipal de Turismo. A presente proposta objetiva que o turismo estabelece o papel do Poder Público Municipal na gestão do turismo e define pressupostos que fundamentam as políticas, programas, projetos e ações formuladas e executadas pela Prefeitura Municipal de Piém
com a participação da sociedade no campo do turismo. Contando com a aprovação desta egrégia Casa Legislativa, renovamos os protestos de estima e apreço. Piém, Paraná, 24 de junho de 2019, Prefeito Municipal João Osmar Mendes. Projeto de Lei número 13, de 24 de junho de 2019, dispõe sobre a organização, composição e atribuições do Conselho Municipal de Turismo. João Osmar Mendes, prefeito do município de Piém, Estado do Paraná, faz saber a toda a população do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, sendo a sua organização, composição e atribuições regidas conforme disposto nesta lei. Artigo 2º. Para atingir os seus objetivos, o Conselho Municipal de Turismo deverá obedecer a um plano de desenvolvimento, o qual deverá determinar ações estratégicas para se alcançar o fortalecimento das atividades turísticas e econômicas do município. Artigo 3º. Compete ao Conselho Municipal de Turismo as seguintes atividades: analisar, conceber e propor medidas normativas e providências julgadas necessárias para incentivar o turismo no município. Inciso 2. Estimular e proceder estudos sobre os problemas que interessem ao desenvolvimento do turismo como mercado produtor de serviços. Inciso 3. Encaminhar sugestões, normas, sanções e outras medidas que visem disciplinar o turismo no município. Inciso 4. Analisar reclamações, sugestões encaminhadas através do telefone de turismo, Teletour, ou por outros meios, pelos turistas, propondo sugestões tendentes à melhoria da prestação dos serviços turísticos locais. Inciso 5. Opinar sobre matérias de interesse turístico que lhe sejam propostos pela Secretaria Municipal de Turismo. Inciso 6. Dispor sobre outros assuntos de interesse turístico, por força de dispositivo legal ou regulamentar. Inciso 7. Elaboração, acompanhamento e revisão de planos de turismo a serem propostos pelo município. Artigo 4º. O Conselho Municipal de Turismo será composto por representantes indicados pelos seguintes órgãos ou instituições. Inciso 1. 5 representantes do Poder Executivo. Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. A linha B, Departamento de Cultura. A linha C, Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. A linha D, Secretaria Municipal de Agricultura. A linha E, Departamento do Meio Ambiente. Inciso 2, um representante do Sindicato dos Agricultores Rurais. Inciso 3, um representante da Associação Comercial. Inciso 4, 3 representantes da sociedade civil. Parágrafo único. O presidente do Conselho será eleito entre seus membros e o mandato dos membros do Conselho Municipal de Turismo terá duração de 2 anos. Artigo 5º. O regimento interno do Conselho Municipal de Turismo, após a posse de seus membros, será adaptado às disposições da presente lei num prazo de 60 dias e encaminhado ao chefe do Poder Executivo para as formalidades legais. Artigo 6º. O regimento interno disporá, obrigatoriamente, sobre o seguinte. Inciso 1. Realização de, no mínimo, uma reunião ordinária trimestralmente. Inciso 2. Deliberação por maioria absoluta dos membros do Conselho. Inciso 3. Registro em atas e arquivos adequados de todas as deliberações, pareceres, votos e demais trabalhos realizados. Artigo 7º. O Poder Executivo prestará ao Conselho Municipal de Turismo o necessário suporte técnico-administrativo, sem prejuízo da colaboração dos demais órgãos e entidades nele representados. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Piém, Paraná, 24 de junho de 2019. João Osmar Mendes, Prefeito Municipal. O projeto de lei número 03/2019 está em primeira discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Joel. Eu dou os parabéns, pelo prefeito, ter essa ideia, de criar o conselho.
Hoje é só vice em conselho, né? E é bom, né? Porque hoje nós temos tantos pontos turísticos no nosso município que deveremos explorar ele mesmo, né? Hoje o que dá de renda para o município, né, é o turismo. O turismo dá muita renda para o município. E é uma coisa que é da natureza, né? Só que tem que ser identificado, tem que ter identidade, né? E isso aqui, um conselho desse aí vai favorecer muito, vai ajudar, né? Não só a administração, como a sociedade, né? Vai participar junto, né? Os próprios proprietários, né, das propriedades. Hoje nós temos parques, temos o parque de evento, né, do município, que pode ser um turismo ali. Temos mais o Piazito, né? Olha o quanto que é comentado isso aqui. E o que é? Tem que identificar, né? Hoje, se você vai em Curitiba, fala em Piê, eles conhecem mais o Piazito do que o município, né? Então, por quê? Porque é um ponto turístico, um ponto bonito, onde tem identidade. Então, e tem outros locais aí que nós podemos explorar, né? Cachoeira, Pedreira, né? Nós temos serras aí que pode ser explorado como pontos turísticos, né? Então, eu acho que isso aqui é um conselho que, se a sociedade abraçar junto, vai funcionar e só tem o município a ganhar, né? Eu gosto de, no sábado, assistir aquele plug, né? Tem um programa no sábado, né, na RPC, que até já teve no nosso município aqui, né? Ele já teve visitando nosso município, vendo os pontos turísticos. Então, você vê ali o quanto a identidade do município nesses pontos turísticos, né? No sábado eu gosto de assistir aquilo ali, porque aparecem as coisas tão na natureza, né? Que hoje o pessoal da cidade gosta de visitar esses pontos aí, de explorar isso. Então, eu acho que é por aí, é um projeto bom e eu sou a favor disso aí. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Beto. Boa noite, senhores vereadores, vereadora, prefeito, vice, todos presentes. Eu também quero dar os parabéns a esse projeto, porque, tipo assim, nós moramos no interior e, às vezes, faltava um suporte técnico assim, então, ali, pelo que eu vi, acontece, isso aí vai ser de muita importância, porque, às vezes, nós temos até uma chácara que poderia se tornar turística, né? Mas por falta de um levantamento técnico, qualquer coisa, não investimos o certo. Então, tendo essa oportunidade aí, com esse projeto, eu acho que vai ajudar muito o pessoal se reunir, trocar ideia. Então, eu dou os parabéns por esse projeto e, se tudo correr certo aí, vai dar mais um motivo de renda para o homem do campo, que hoje se encontra em dificuldade. Então, pode juntar essas coisas junto assim e acabar sendo uma coisa bem beneficente para o nosso município. Seria isso. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Quinho. Também quero dar os parabéns ao prefeito, é um grande passo, realmente ele beneficia bem esse projeto aí, ele abre as portas para bastante coisa. Eu sou a favor sim, senhor presidente. Com a palavra, o vereador João Nunes. Eu também não deixo de parabenizar e dizer que nós temos vários pontos turísticos aí, né? Que nem foi citado o Piazito, tem o Tabaju, tem ali a Asa Branca, onde está sendo reformulado também, e foi muito bom ali no passado. E como falou o vereador ali, tem bastante pessoal que tem terreno, tem grandes águas aqui, que podem fazerem uns pontos bonitos, né? Temos empresários aqui, colonos, que podem sim fazerem os seus recantos, onde vem render emprego e rendas para o nosso município. Também sou a favor e meus parabéns pelo projeto aí desse conselho, que espero que esse conselho trabalhe bem ajudando o nosso município, o nosso povo de Piém. Seria isso. Eu também concordo com os demais vereadores, né, e desde já parabéns ao Executivo pelo lançamento desse projeto aí.
E realmente a gente tem muito ponto, né, a ser explorado no nosso município. E tendo o amparo de um projeto de lei, né, acho que vai facilitar. Está encerrada a primeira discussão. Nesse momento, passamos para a palavra livre. Eu peço aos vereadores que tenham um pouco de paciência para se pronunciarem, que nós temos hoje escrito a servidora Marina, para que ela faça um relato. A palavra é sua. Boa noite a todos. A minha presença aqui hoje é para esclarecer, né, algumas situações com relação ao índice de despesa de pessoal. Daqui a pouco eu já explico a planilha ali, ela ficou com os números pequenininhos, né, porque é muita informação, mas a gente já explica certinho o que quer dizer isso daí. Então, sirvo-me do presente para prestar alguns esclarecimentos referentes às colocações preferidas pelo vereador Joel Cavaleiro na sessão ordinária do dia 2 de julho do corrente ano. Entre os assuntos tratados, falou-se sobre o índice de despesa de pessoal do Poder Executivo Municipal e suas implicações financeiras e legais. Sobre o assunto, trago o demonstrativo dos índices de despesa de pessoal, tendo como referência o mês de maio dos anos de 2013 a 2019. Antes de apresentar os números, gostaria de fazer algumas considerações sobre os planos de carreira do município e sobre o crescimento vegetativo da folha de pagamento. No ano de 2010, foram realizados os reenquadramentos das carreiras do magistério e do quadro geral da prefeitura. Setembro de 2010, o magistério, pela Lei 1070, né? E dezembro de 2010, o quadro geral, pela Lei 1078. O plano de carreira do magistério contempla avanço vertical, em razão de mudança de grau de escolaridade do servidor, e avanço horizontal a cada 2 anos, mediante avaliação de desempenho, com acréscimo de 4% na remuneração base do servidor. O plano de carreira do quadro geral contempla avanço vertical em razão de mudança de grau de escolaridade do servidor, salvo o caso do motorista, cuja promoção vertical se dá pela categoria da CNH. E avanço horizontal a cada 2 anos, mediante avaliação de desempenho, com acréscimo de 2% na remuneração base do servidor. Esta avaliação de desempenho ainda não está sendo realizada pelas secretarias. Então, o quadro geral, a gente tem avaliação de desempenho prevista, regulamentada, né? Contudo, ela ainda não é realizada, então, a cada 2 anos, quando o servidor cumpre o interstício, ele avança. No momento do reenquadramento, foram considerados, para fins de posicionamento na carreira, o tempo de serviço carreira, né, que o servidor possuía, para aqueles que já estavam estáveis, então, aqueles que tinham concluído o estágio probatório de 3 anos. E para aqueles que estavam no estágio probatório, o posicionamento foi no nível inicial da carreira. Por isso que a grande maioria dos servidores avança nos meses de setembro e dezembro a cada 2 anos. Então, setembro, magistério, a grande maioria, e dezembro, as demais carreiras, a grande maioria. Né? E a partir de então, a gente teve avanço 2012, 2014, 2016, 2018 e assim sucessivamente. Os servidores que ingressaram na carreira a partir de 2011 avançam de acordo com o período em que cumprem o estágio probatório e o interstício de 2 anos para a promoção horizontal. Então, por exemplo, um servidor que ingressou no ano de 2012, ele ficou em estágio probatório até o ano de 2015, né, e teve promoções horizontais 2017, 2019, 2021 e assim sucessivamente. Quando o servidor avança na carreira, seja de forma vertical ou horizontal, não é somente o vencimento base que está sendo acrescido. As demais vantagens pagas também acrescem em valor. Por exemplo, anuênio, hora extra, gratificações. Então, o percentual que incide sobre o vencimento base traz outros acréscimos financeiros, o que explica o termo crescimento vegetativo da folha. Então, não é só aquele 2%, não é só o 4%. Assim como a reposição anual desse ano, por exemplo, 3,94%, não representa só isso em números, né, quando a gente faz, quando aplica isso na tabela. Então, eu trouxe a tabela ali, ela ficou pequenininha, porque é muita informação, né? Mas eu trouxe como mês de referência o mês de maio, dos anos de 2013 a 2019. Né? A primeira linha lá em cima é o índice de despesa de pessoal, referente ao mês de maio de cada ano.
Então, 2013, 52,13%. 2014, 50,39%. 2015, 50,06%. 2016, 48,75%. 2017, 48,50%. 2018, 52,76%. 2019, 52,35%. E daí, de 2019, eu acresci ali também o mês de junho, né, que é o motivo do questionamento, que acabou subindo para 55%. Na linha de baixo está a arrecadação. Tá? Então, cabe esclarecer também que esse índice ele é calculado com base nos últimos 12 meses. Então, o índice da folha de maio de 2013 pegou como base a arrecadação de junho de 2012 a maio de 2013. 2014 foi junho de 2013 a maio de 2014, e assim sucessivamente. Então, ali tem a arrecadação mensal, né, a receita corrente líquida, que é a base de cálculo para esse percentual. Então, não entra as despesas de capital, as receitas de capital aí, perdão. Então, em 2013, a arrecadação foi 2.185.000. 2014, 2.308.000, né, e os quebrados lá. 2015, 2.555.000. 2016, 3.146.000. 2017, 3.175.000. 2018, 3.065.000, baixou um pouquinho. 2019, 3.530.000. Aí tem um valor maior no mês de maio, porque entrou 330.000, que foi repasse para o hospital, que acaba entrando como receita corrente líquida. Nas linhas de baixo ali, né, ele cortou um pouquinho, eu coloquei ali a receita corrente líquida de janeiro a junho do ano de 2018, para a gente ter um comparativo, né, dos 6 meses. Então, deu 19.989.811,59. E a receita agora, de janeiro a junho de 2019, por enquanto está em 19.417.659,12. Então, a gente já tem uma queda aí de 2,86% na arrecadação da receita corrente líquida, que são os repasses que vêm, né, a arrecadação com impostos, as transferências do governo e tudo mais. As receitas de capital. Então, de janeiro a junho de 2018, a gente teve uma arrecadação de receita de capital, 2.527.170,61, né, que é as verbas que vêm para investimento, né, e a receita de capital de janeiro a junho de 2019 fechou em 681.000 apenas. Então, a gente teve uma queda aí de 73%, né, nas receitas de capital nesse ano de 2019. Muito disso também é reflexo do ano político, né? Quando é ano político, a gente acaba tendo mais emendas, né? Acaba vindo mais projetos aí. Esse ano a gente não tem esse cenário, então acabou diminuindo consideravelmente aí o valor que veio de receita de capital. Nas linhas de baixo ali, eu coloquei os índices de reposição que a gente teve de 2013 até 2019. Então, na primeira linha é a reposição dos servidores, né? Então, em 2013, a gente teve uma reposição de 7%, 2014, 5,39%, mais os 2% do avanço, 2015, 7,68% a reposição, 2016, né, que foi o ano que a inflação acabou pegando aí, deu 11,08%, daí mais 2%, né, do avanço, 2017, 4,9%, 2018 baixou, né, o INPC baixou, 1,81% mais os 2% do avanço, e agora em 2019, 3,94% a reposição. Então, para as carreiras gerais, totalizou um acumulado de 47,8%. Isso é bem significativo. Né? Daí, na linha de baixo, tem o piso nacional do magistério e o avanço do magistério, porque a partir de 2016, a gente tem ainda mais essa vinculação, né? Os professores eles têm o piso nacional, então o deles é diferente, o índice de reposição anual. Então, em 2013, eles tiveram 7% igual a nós, 2014, 5,39% mais 4% do avanço, 2015, 9,59%, mais do que os outros servidores, né, 2016, 11,30% mais 4% do avanço, 2017, 7,64%, 2018, 6,81% mais 4% do avanço, e agora em 2019 o piso reajustou em 4,17%, totalizando um acumulado de 63,9%.
Aí eu trouxe alguns exemplos, ali não está aparecendo o nome do cargo, mas trouxe alguns exemplos. Serviços gerais, por exemplo, em 2013, o total da remuneração dele era R$ 892,14, em 2019 fechou maio com R$ 1.402,64. Isso dá um acréscimo no período de 57,22%. Aí vocês vão me perguntar, mas por quê? Se a reposição e avanço deu 47,8%, por que está dando diferença? Porque na reposição, né, lá na tabela, aplica-se o índice no salário base. E daí é aquela situação que eu já expliquei lá, né, que eu fiz a leitura para vocês. Quando a gente aplica na tabela e o servidor avança, ele leva junto para o anuênio, ele leva junto para as outras verbas que ele recebe fixo também. Por isso que acaba sendo maior. Esse é o crescimento vegetativo da folha. Né? Então, não é só a reposição, não é só o avanço, não é só aquele percentual. A gente tem todas as outras verbas que acabam puxando também. Em seguida, tem o operador de máquina. Né? Em 2013, o salário dele era R$ 1.158,29, que é o base mais o anuênio, que eu coloquei ali. Em 2019, R$ 1.836,72, um acréscimo de 58,55%. Na sequência, tem o auxiliar administrativo. Né, em 2013, R$ 1.162,70, o vencimento mais o anuênio. Aí observem que ele é um servidor que entrou recente na carreira, né, que daí lá em 2015, ele teve um avanço vertical, porque ele concluiu o estágio probatório, ele já apresentou o certificado de graduação, daí ele já teve 10%. Né. Lá em 2018, ele apresentou o certificado de pós-graduação, daí ele teve mais 10%. Então, ele terminou agora em 2019 com R$ 2.169,09 em salário, um acréscimo de 86,55%. Daí, na sequência, ali tem o assistente social, também o servidor que ingressou mais recente na carreira, né? Estava com R$ 3.425,16 em 2013, teve um avanço aí em 2015, né, em razão de apresentar o título de pós-graduação. Está na carreira agora com R$ 5.857,38, né, salário, o vencimento mais anuênio, um acréscimo de 71,01%. Na sequência, eu peguei alguns cargos de acordo com os níveis salariais que a gente tem, né, na prefeitura. Na sequência, o contador, que não está aparecendo aí. Deixa eu só ver se eu consigo baixar. O contador, lá em 2013, R$ 4.490,36, ele teve o avanço vertical também, em razão de apresentar o título de pós-graduação. Em 2019, R$ 7.042,36, um acréscimo de 56,83%. O próximo cargo é um médico. Em 2013, estava com R$ 11.775,06, vencimento mais anuênio. Em 2019, ele está com R$ 18.377,25, um acréscimo de 56,7%, 0,7%. E embaixo, peguei o professor, um exemplo de professor, que em 2013 estava com R$ 1.165,58 de salário, né, vencimento e anuênio, lembrando isso. Teve o avanço vertical, teve o avanço horizontal ali todos os anos. Hoje ele está com R$ 2.374,75, isso representa um acréscimo no período de 103,74%. Em razão do piso nacional. Né? Então, esse, para exemplificar, é o crescimento vegetativo da folha. E isso é consequência do tempo. Né? Não é uma situação que você se cria de um mês para o outro. É consequência do tempo. Referente ao avanço de 2018, o reposicionamento na carreira foi realizado em fevereiro de 2019. Tanto para os servidores do magistério, que implementaram os requisitos em setembro, né, de 2018, quanto para os demais servidores que implementaram os requisitos em dezembro de 2018. Os valores atrasados foram pagos nos meses de abril a junho de 2019, totalizando R$ 85.482,06 centavos. Né? Então, isso a gente já ajustou. Todos os servidores foram reposicionados na carreira e o que tinha de saldo a pagar, a gente também já fez o pagamento, aí fechamos agora na folha de junho. Então, diante desse cenário, é importante ressaltar que ações serão necessárias para melhorar as condições de gestão da despesa de pessoal.
Dentre elas, podemos destacar melhoria na arrecadação, implementação de condições para a realização da avaliação de desempenho de todos os servidores, revisão dos planos de carreira, né, um avanço diferenciado para quem for ingressar agora, porque senão a gente não vai ter laço financeiro para pagar, né? Redução da taxa de absenteísmo dos servidores, o número de afastamentos que a gente tem hoje em atestado médico é muito alto. Então, longe de questionar o mérito dos atestados, né, não é essa a questão, é justamente a gente implementar ações para diminuir esse número de afastamentos. Veja, em 2018, a gente teve uma média de 2.035 dias de afastamento em razão de atestado médico. Só atestado médico, que é aqueles de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Fora auxílio-doença, fora outras licenças, fora licença maternidade, né? Então, se a gente colocasse tudo isso na ponta do lápis, o custo, né, e o número de dias seria muito maior. Além das informações acima prestadas, né, informamos também que a primeira parcela do 13º tem previsão para pagamento agora no dia 12 de julho. A gente fechou aí o cálculo hoje à tarde e a intenção é fazer o empenho amanhã. Então, qual que é a razão de a gente estar prestando esses esclarecimentos com relação ao índice da folha, né? Porque há uma preocupação bastante grande e a gente tem orientado e o prefeito tem acompanhado aí com a gente, né, as discussões de que a gente vai chegar num momento que vai ter que mexer em plano de carreira, vai ter que rever estatuto, né? Isso é uma coisa que a gente já tem tratado, o corpo técnico já tem levado aí para todos que sentaram na cadeira lá, né, e para quem estava como secretário também, de que é necessário fazer. Né, porque senão a gente vai chegar nesse índice que a gente está e não vai conseguir mais restabelecer. Né, e principalmente a questão da arrecadação. Então, a gente está sentindo hoje na arrecadação do município o reflexo de uma situação política, né, que é anterior, que é a crise lá de 2013, o impeachment que ocorreu, todo esse acirramento político no ano passado. Então, tudo isso é reflexo que vai trazendo para nós, que vem para nós, porque o mercado financeiro não reage, né, o comércio não reage, automaticamente a gente vai sentir o reflexo disso na arrecadação. Né? Então, a tendência é que a gente não tenha aí uma previsão de melhora a curto prazo. Né? Por isso que a gente precisa tomar essas medidas. Mas, realmente, para explicar de que o índice ele é histórico, não é uma situação que a gente criou de um mês para o outro. Me coloco à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento que não tenha ficado claro, né? O assunto é bastante complexo, a tabela também ficou um pouco... É que é muita informação para colocar, né? Marina, foi bom você vir aí. Eu questionei muito porque tenho medo. Hoje você abre o portal de transparência ali, você vê tudo, né? Igual eu citei, eu fiquei com medo, né? Caso da saúde, os altos salários que tem ali, né? Eu vi pagando férias, estão dando FG extra. Até eu conversei com a promotora, a doutora Gisele. Ela me falou que era um acordo entre o município e o Ministério Público, né? Se haver FG, não tem hora extra. E hoje eu estou vendo FG e hora extra. Aqui até vou esclarecer duas situações. A primeira, né? O pessoal tem me questionado muito no portal da transparência, por que o servidor é auxiliar administrativo, vou citar um exemplo, auxiliar administrativo, e apareceu nesse mês lá um salário que não é condizente com a tabela. O que acontece no portal? Ele gera um arquivo com agrupadores. Então, se nós pagamos diferença de vencimentos que tem incidência para o fundo de previdência, que foi o avanço atrasado, ele somou junto como se fosse vencimento do servidor. Então, tudo que você paga, que é inerente ao salário fixo, mesmo que você está pagando atrasado, mas tem contribuição para o fundo de previdência, ele acaba somando ali no salário da pessoa, como se fosse vencimento fixo. Só que lá no demonstrativo dele está separado. No portal que ele acaba somando, porque ele não tem espaço para colocar todas as informações. Então, o sistema está preparado para isso. A gente tem 13 agrupadores só.
Então, a gente tem que enquadrar os códigos que a gente tem na folha nesses 13 agrupadores. É a primeira situação. Então, agora em julho, quando a gente fechar a folha, você vai ver que o salário de novo do servidor, né, vai estar lá direitinho conforme está na tabela. Outra situação, pagamento de hora extra. Né, a gente tem um fechamento de folha assim. O que é fixo na folha de pagamento, a gratificação, por exemplo, é uma verba que depois que ela é concedida, ela fica fixa até ser exonerada. O pagamento dela é referente ao dia 1º ou dia 30 do mês. Então, quem recebeu gratificação no mês de junho, recebeu gratificação referente ao dia 1º ou dia 30 de junho. O corte da folha para fins de hora extra e outras variáveis é do dia 16 de um mês a 15 do outro. Então, o mês de junho pegou para os variáveis de 16 de maio a 15 de junho. Então, teve servidor que fez hora extra de 16 de maio a 31 de maio, e a partir de 1º de junho recebeu gratificação. Então, na folha de junho acabou aparecendo que ele tinha hora extra e a gratificação, mas só em razão dessa situação. Agora, no mês de julho, não vai ter mais, porque a partir de junho ele está com gratificação, então ele não tem hora extra. E não é nem tanto mediante um acordo com o Ministério Público. A gente tem um acórdão do Tribunal de Contas desde 2016, dizendo que o servidor que tem gratificação ou é cargo comissionado, ele tem dedicação exclusiva. Então, ele não tem direito à hora extra, a não ser que a hora extra que ele esteja realizando não seja inerente à função dele. Daí ele tem direito a receber também, tem direito a questionar. Né? Por exemplo, você vai ter um enfermeiro que trabalha como coordenador da unidade lá. Ele vai ser convocado para trabalhar numa escala de campanha. A campanha não é inerente à FG que ele recebe. Então, referente a essa campanha, ou ele vai compensar banco de horas, ou ele vai receber hora extra. Porque a gratificação, né, ela caracteriza essa dedicação exclusiva, mas inerente àquela função que o servidor assumiu. Se ele vai fazer outra função fora do horário, né, que não seja inerente à gratificação, ele tem direito, sim, ao banco de horas ou à hora extra. Então, isso o acordo do tribunal também deixa bastante claro. Tem a palavra, pode falar. Colocar também que, vou me assentar aqui, discutimos essa questão aí de hora extra que o vereador citou a semana passada. A gente discutiu também lá com a Marina, com a equipe técnica. O que eu fiz quando eu entrei? Eu cortei todas as funções gratificadas, todas elas, certo? E a partir do momento, e eu acho que de uma servidora em comum, que na verdade, que eu acho que o que deu o problema ali, não deu problema, que deu o maior bochicho, essa servidora é uma servidora de 30 horas semanais. E essa servidora, ela está num cargo, e ela tinha uma gratificação de 30% anteriormente, no mandato, vamos dizer, com o executivo anterior. E a gente vendo a dificuldade da receita, porque essa questão da receita era uma coisa que eu sabia, tanto eu quanto o meu vice, Pedro Zanqueta, que essas questões dos números, a gente ia sofrer, porque o gasto com o pessoal nos últimos anos vinha crescendo, e a gente sabia que esse histórico de arrecadação ia chegar num ponto de que a gente talvez imaginava que essa arrecadação ela não fosse subir mais, mas que ela fosse estável. Mas em momento algum nós imaginávamos, nem a Marina, ninguém aqui, imaginava que essa receita ia cair, como caiu drasticamente esse mês. Então, o que a gente fez? Cortou as gratificações. Esse pessoal que ganhava gratificações de 30%, como técnico, em função, discutimos junto com a Marina, que a gente deu 20%, então um funcionário que ganhava 7 mil ganhava 30%, dava 2.100 de gratificação. A gente colocou 20, porque já é um salário alto, como os próprios vereadores falam, e a população do IPEM fala, que já é um salário alto, e a pessoa ainda tinha mais 30%. Então, como uma forma de compensar isso, porque se você não dá essa gratificação, você tem que pagar em hora extra, se torna mais caro do que você dá a gratificação. Por isso que a gente decidiu de voltar com as gratificações, mas com uma forma reduzida, para tentar, sabe, de alguma forma também que todo mundo possa estar contribuindo com esse momento que o país vive. E não é uma exclusividade do IPEM. Hoje eu estive falando com
o deputado Chico Bir, falei com o deputado Toninho, muitos municípios estão passando a mesma situação que nós. Mas acreditamos aí que, com a votação da reforma da Previdência, mais a discussão e a votação da reforma tributária, as coisas possam andar. E a gente sempre vai estar, sabe, qualquer questionamento dessa casa, a gente vai estar aí para estar respondendo. Agradeço a equipe técnica, a Marina, do RH da Prefeitura, que se dispôs aí a vir fazer esses esclarecimentos. E qualquer dúvida que os senhores tenham, a gente vai estar aí sempre de portas abertas e para tentar aí responder aos nobres companheiros. Até só para exemplificar, né, agora a queda da arrecadação de maio para junho, né, deu uma diferença aí para nós de 742 mil a menos. Isso é a metade da folha. Né? Mas essa arrecadação aí, Marina, o FPM faz 4, 5 anos que vem cair, desde o tempo da Dilma. Lembra que essa era um prêmio de grego, que vinha esse PAC 2, aí vinha a patrola, ela tirava com a direita e entregava com a esquerda. Daí achava que o município estava dando, mas o que ela estava tirando do município? Então vem caindo, faz muito tempo que vem caindo o FPM dos municípios. Mas por isso que os prefeitos têm que ter o pé no chão, senão vai chegar num limite que não vai conseguir nem pagar a folha do funcionalismo. Senhor prefeito, eu não quero discutir esse assunto de folha aqui em plenário. E amanhã, 9h30, eu tenho um tempo também. Gostaria de conversar com o senhor sobre esses FG e sobre essas horas extras. Mas no seu gabinete é possível? Muito obrigado. Senhor presidente. Palavra, vereador Joel. Quero agradecer aqui a presença da servidora, né, Marina, que veio nos trazer os números com relação aos gastos, com o pessoal, como já foi falado anteriormente, eu venho falando para os demais companheiros, são testemunha disso, né? Os números são mesmo preocupantes. O crescimento vegetativo e algo que já vem sendo falado há tempo. Alguma coisa precisa ser feita. Cabe ao prefeito, né, tomar as medidas cabíveis. Agora será o mesmo que o prefeito terá coragem de mexer. Quero ver se o prefeito vai ter coragem de mexer com os servidores. Porque do tipo que está, não vai conseguir, prefeito. Não vai... como está caindo a arrecadação, subindo o índice ali, eu não sei, você vai ter que tomar uma atitude ali. Que a receita vem caindo também é fato. Não é só no nosso município que passa por isso. Vemos todos os dias que a economia está parada, que o governo federal tem travado todos os repasses aos municípios, isso aí nós temos conhecimento. Que a queda desses anos ainda é pequena em relação aos anos anteriores. Teve quedas maiores nos anos anteriores, prefeito. Eu questiono, nesse ponto, é que o prefeito Otávio fez uma campanha baseada nas altas arrecadações do município. Lembra, senhor prefeito, das redes sociais? Falava que pela arrecadação do município se fazia muito pouco. Isso era até o slogan da sua campanha, né? Nas redes sociais tem gravação, tem. Então, em suas palavras, usado nas redes sociais, que a arrecadação era muito e fazia muito pouco. Isso era. E agora o que fazer? Como colocar em prática um plano de governo em pouco mais de um ano? Como implantar a guarda municipal? Se prometeu, está no plano do governo. Se prometeu essa guarda municipal. E onde é que... Eu tenho certeza que não vai ter condições. Né? Então... como fazer o investimento conforme prometido em campanha? A arrecadação hoje é só
só dá para o salário. E o índice, aplicação ilegais como a saúde e a educação. Mas foi muito bom essa boa apresentação por parte da servidora, porque assim a população vai entender e ter certeza que tomamos a decisão certa ao reprovar os 5 milhões. Imagina se nós tenhamos aprovado aqueles 5 milhões. É fato que o prefeito falou bobagem. Não, mas espera aí. Tudo bem, mas nós vamos ter que pagar, é uma dívida. Imagina, depois, se hoje nós não conseguimos nem consertar máquinas, é dívidas. Claro, não, na verdade, prefeito, pensando na campanha lá na frente, né? Porque ia virar um canteiro de obra. Você está pensando numa reeleição, né? É ou não é? Sim, e torço que faça, né? Mas eu acho que nós temos que ter o pé no chão. Não, eu torço que nós consiga inaugurar alguma coisa. Então é preocupante, imagina nós endividar o município, homem. Se hoje nós estamos com essa dificuldade, daqui 2 anos vai vir essa... Porque, claro, você vai passar o teu mandato aí tranquilo, não vai vir, mas essa dívida vai vir daqui 2 anos, como você está pagando a dívida do passado também, isso eu tenho conhecimento. Então, imagina 5 milhões, daqui 2 anos nós vamos pagar com as antigas dívidas, vai passar de 300 mil mês. Da onde que nós vamos tirar daí? Isso que é muito preocupante, né? Se nós reprovemos aqui, senhor prefeito, e eu sei que os jornais aí culparam que o vereador hoje, as estradas estão ruins, porque os vereadores foram contra um financiamento. Não é por aí. Nós não fomos contra, nós fomos contra endividar o município, né? Então a realidade está aí, que isso aqui eu venho desde o início questionando que ia estourar, se hoje nós estamos com dificuldade, você pode ter certeza que daqui mês de agosto, setembro, vai estar pior ainda. A arrecadação, hoje nós temos ainda o IPTU, que ajuda um pouquinho, né? Mas em agosto, setembro, o índice é só cair, e daí? Então, se você vai conseguir pagar o 13º agora, parabéns. Porque no final do ano vai ser muito preocupante. Se deixar tudo para o final do ano, não sei, eu tomara que tudo corra bem, porque eu sou funcionário, eu quero receber, né? Se eu trabalho, eu quero meus direitos, tem que receber. Né? Mas hoje você vê municípios aí, ontem passou no Jornal Nacional, quantos municípios aí que estão atrasados do ano passado tem salários. Então, não vamos deixar nesse patamar aí. É um alerta que eu não é que eu sou contra você, prefeito. Eu quero que ter segurança lá pro final ali. Porque não adianta nós agora ir com sede no pote e depois sofrer lá as consequências do final. Então, é por aí, eu agradeço. Desculpe, prefeito, fui meio... Mas a crítica tem que existir, né? E espero que você resolva esse problema. Eu não sei como que você vai fazer, porque você vai ter que fazer uns cortes meio drásticos ali no funcionalismo ali, porque está aí, os números estão aí provando isso, né? Mas eu espero que tudo dê certo e você leve à frente. Seria, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Quinho. Eu queria agradecer a servidora Marina pela explanação, deu para entender bem. E eu acredito que vai melhorar a arrecadação, a previsão é melhorar nos próximos... Eu acredito que com 60 dias já vai começar a dar uma levantada. O governo federal está fazendo algumas coisas para dar uma reagida. A ideia do prefeito é boa,
vai colocar em prática. Vamos pedir a Deus que ilumine a tua caminhada, porque eu sei que a tua ideia é boa. Siga isso aí, senhor presidente. Demais vereadores, alguma pergunta, alguma dúvida? Só gostaria de complementar a fala do vereador Joel, aí quando ele coloca o prefeito tem a responsabilidade, né? É um conjunto de ações, na verdade. Então, se a gente tiver que mexer em carreira, criar uma carreira nova, intermediária, para quem for ingressar agora, justamente pensando nesse impacto do crescimento vegetativo da folha, não é só o prefeito. Né? Depende da equipe técnica lá, depende do entendimento dos servidores também, né? E depende da Câmara de Vereadores também. E esse entendimento dos servidores, concordo quando o Joel fala que a gente tem essa preocupação, né? Eu me preocupo enquanto servidora, não só pelo momento agora, né? Isso até é uma coisa que a gente estava conversando na contabilidade hoje também. A gente tem o fundo de previdência. Então, tudo que a gente faz aqui respinga lá. Né? Então, é muito melhor a gente ter uma carreira que tenha um crescimento mais lento, condizente com a nossa arrecadação, né? Do que, de repente, a gente manter do jeito que está e, daqui a pouco, o município não conseguir pagar salário e o fundo também não conseguir manter os compromissos com a aposentadoria, né? Porque lá o cálculo atuarial tem que fazer uma previsão até o último servidor aposentado. Então, a projeção futura é muito longa, né? E a gente precisa ter esse cuidado. E isso é um conjunto de ações. Né? Não adianta dizer que o culpado é o RH que não avisou, ou o culpado é o prefeito que não fez, né? Porque estamos todos no mesmo barco. Então, a gente vai precisar aí manter uma conversa, né? Para ter um entendimento e para conseguir fazer ações que melhorem efetivamente, tanto de um lado quanto do outro. O vereador Beto tem a palavra. Eu também agradeço a explanação da Marina e vendo assim... Iniciando lá pelo primeiro salário lá, que é o servidor geral, assim, vamos dizer, às vezes a gente sofre pressão. Todo mundo quer aumento, claro que todo mundo gosta de ganhar aumento, mas a gente tem que ter o conhecimento, às vezes o pessoal pressiona, assim, tem vereadores que tem que repassar isso, mas tem que ter o cuidado, né, porque tudo responde. Então, só às vezes assim eu penso assim comigo, hoje um servidor acha que ganha pouco, mas peça para um desses que é servidor ali, concursado, deixe do cargo e vá pegar numa empresa privada. E ninguém quer, né? Então, a gente tem que ter os pés no chão mesmo, que nem falo, para que não pode ir na onda assim, tem que dar aumento e nós pressionar também. Então, nós também temos que ter o nosso lado, assim, e ter consciência das coisas. Mudando de assunto, eu faço um agradecimento ao Departamento de Esporte, né, que nesse fim de semana realizou ali as final do Society, dos Master, e teve as duas final. Um clima bem desportivo. Quero parabenizar o pessoal do esporte e a premiação, que a gente sentiu assim que todos ficaram contentes, prêmios bons assim em termos de troféu. Então, essas coisas boas também a gente tem que agradecer e parabenizar. Seria isso. Eu agradeço aí a explanação, a explicação da servidora Marina e continuamos com a palavra livre aberta. Com a palavra, o vereador João Nunes. Muito bem. Prefeito, agora se prepare e eu corra. Porque agora vem chuva. Correu, viu? Tá vendo? Prefeito é corrido. Gente, é o seguinte. Eu quero pedir ao presidente desta casa para que me envie um ofício em agradecimento ao doutor Helder Sebastião, médico que me atendeu no acidente que tive, e as duas enfermeiras, uma Juliana, a outra eu não lembro o nome dela, mas fui bem atendido. Tive um acidente muito grave e desta vez não demorou, né? Foi rápido. Se demorasse, eu acho que... o Marcos estava feliz da vida. Se demorasse, daí eu ia levar mais pontos, porque daí eu ia bagunçar o coreto lá. Estão brincando, né? Então, também eu quero que mande um ofício, pedindo aí um ofício para a cooperativa Cívia, CR Crédito, Popular CR Crédito, para que seja aberto um ponto no bairro de Trigolândia, um dos maiores bairros, que seja aberto lá um ponto, quando nós estivemos na reunião, que estivemos lá na Pizzaria Mendes, e ela explanou muito bem, a gerente desta cooperativa, Quiripiem, ela nos explanou sobre os pontos que ela abre nos bairros maiores das cidades,
como foi aberto ali em Oxford, que é um bairro grande. Então, Trigolândia já é um distrito, um bairro grande. E eu fui conversar com ela e ela disse, não, preciso que seja mandado um ofício para nós podermos abrir em Trigolândia, porque lá nós não temos de pagar água, não temos de pagar luz, não temos de sacar um dinheiro, nada, então precisa que seja aberto esse ponto. Para isso, é o pedido que faço que seja enviado um ofício para eles ali a pedido da gerente, então, senhor presidente, por favor, envia. Também, aproveitando a palavra livre, já que está aqui o excelentíssimo senhor prefeito, senhor vice-prefeito, pediria em plenário aos senhores, eu não quis fazer uma indicação, porque está correndo uma conversa no Paranazinho sobre a caixa d'água que foi enviado para Campo Novo. Essa caixa d'água foi comprada pelo Divino, finado Livino, e mais alguns, até o vereador Quinho, acho que andou contribuindo para a compra desta caixa de água lá. E esta caixa de água, segundo o pessoal lá, foi para o Campo Novo. Então, gostaria que a prefeitura tomasse conhecimento deste assunto e fosse verificar, e fosse ver essa falta de água, e também, como é que se diz, a pessoa responsável, que eu não sei quem que é, que fosse ver lá sobre o atendimento da água do Paranazinho, que lá está uma polêmica muito grande, um sofrimento com esta água lá, segundo que diz, quando estava o seu Pedro lá, diz que a água funcionava bem, e agora está um problema lá. Então essa caixa não está mais lá, segundo os moradores lá. Então eu quero pedir em plenário, que prometi para eles, inclusive uma das pessoas bem revoltada, eu pedi se podia citar o nome dela, é a senhora Daniele. Ela disse, não, pode citar o meu nome lá sim, e que essa caixa d'água saiu daqui e foi para o Campo Novo. Então, por favor, vejam, porque a Sônia não é a presidente da Associação de Moradores lá, da água, né, e está envolvida nisso aí, e alguém tem que tomar. Me falaram que já tiveram reunião, não foi na sua gestão, senhor prefeito, gestões passadas, tiveram lá e, enfim, está um problema sério lá, e eu peço que a prefeitura tome conta deste assunto lá. E também eu queria ver com o prefeito se o senhor pode nos dar um prazo, eu não quis aumentar muito na indicação que eu fiz, sobre essas duas pontes, tanto de Piem quanto do Soares ali. Essa ponte ali, ela custa ali no Paranazinho, pelo que nós fizemos, o último orçamento, onde eu fiz a indicação primeira, na época ela custava entre 12 a 15 mil reais. Né? Não é um gasto tão grande. E a do Rio do Piem ali deve custar mais ou menos isso. Então eu gostaria que o senhor, ainda essa semana, pudesse me enviar por zap, ou um ofício aqui para esta casa, para que nós possamos tomar as nossas providências. Também quero deixar claro, prefeito, vice-prefeito, que este vereador aqui, vereador João Nunes, torce pela boa gestão de vocês, porque a nossa população, sendo bem atendida, bem representada pelos senhores, eu como vereador serei bem representado também. O executivo indo bem, o vereador vai bem. Se o executivo deixar a desejar, o vereador sofre. Como falou ali, política é política mesmo, mas eu não torço contra. Eu torço a favor, estou aqui disponível, para que nós possamos fazer uma boa gestão aqui e o executivo lá. Mas para isso precisamos do apoio tanto do senhor prefeito quanto do senhor vice-prefeito. Nos ajude nos nossos pedidos, cobre os seus secretários, porque nós dependemos de sermos atendidos. Principalmente, infelizmente, volta a tocar na mesma tecla, principalmente no rodoviário, parte rodoviário. Infelizmente também foi citado no jornal que nós não aprovamos os 5 milhões, não adiantava nós ter aprovado. Foi infeliz quem falou, não vou citar nomes, foi infeliz quem falou que por causa dos vereadores não apoiarem 5 milhões, quem falou não tem conhecimento, infelizmente. É uma palavra que eu não quero nem dizer aqui. Tem curto conhecimento, não estudou e não sabe o que fala. Essa pessoa, infelizmente, olha, foi muito, como é que se diz, coitada, tenho dó dessa pessoa pelo conhecimento que teve. Deviam falar uma barbaridade dela, uma asneira dessa, de dizer que porque os vereadores não aprovaram os 5 milhões, é que as estradas estão desta maneira. Coitado, não sabe o que fala, não sabe o que diz. Mas como disse Jesus, Pai, perdoa ele porque não sabe o que fala. E eu digo para as pessoas,
está perdoado porque o coitado não sabe o que fala, não tem conhecimento, não sabe nem onde anda. Para dizer umas palavras, umas barbaridades dessa, de jogar a culpa em cima dos vereadores, mesmo que nós tivéssemos aprovado os 5 milhões, não daria tempo de comprar essas máquinas. Sei que o senhor prefeito já comprou máquina, parabéns porque já comprou. Mas cadê as máquinas? E agora o culpado é os vereadores? Não. Os vereadores não têm culpa das estradas estar desse jeito. Não tem culpa, se as máquinas estão quebradas, o negócio é arrumar essas máquinas. Agora, não jogar e botar em jornal. E se foi a diretoria do jornal A Gazeta, nota 0 para a Gazeta, porque não devo nada para a Gazeta e não tenho medo dela. Se ela falou isso, eles têm que saber o que estão escrevendo no jornal, porque não é possível uma coisa dessa. Eles têm que saber o que estão escrevendo. Agora alguém falou, e essa pessoa que falou não tem conhecimento de causa. E se a Gazeta também, eu acredito na diretoria da Gazeta que não ia escrever uma barbaridade dessa sem saber o que está fazendo. Agora fica aqui o meu, como é que se diz, o meu desprezo a estas pessoas de terem citado. E se foi a Gazeta, o meu desprezo a ela. Porque não é possível jogar todos os vereadores contra a população. E isso sim é jogar a população contra os vereadores, porque não sabe. Então, por isso estou falando, espero que o nosso jornal deste município poste, faça, nem que seja uma matéria, o cite as minhas palavras, que eu fiquei revoltado, porque não pude estar na terça passada aqui, de jogarem que foram os vereadores, que as máquinas estão fazendo, que os vereadores não aprovaram 5 milhões. Não, não é isso. Então, senhor prefeito, amanhã, 9h30, eu quero estar lá, para nós conversarmos muitos assuntos que precisamos conversar. Vou lá tomar um café que você tem me convidado, e para nós conversar muitos assuntos que eu tenho para nós botar em dia a conversa, para que não precise eu estar falando em plenário aqui. Peço minha desculpa ao plenário, e por palavras, quem sabe falei, que não foi ao agrado dos ouvidos dos senhores e das senhoras, e quero dizer que estou muito agradecido pela presença de vocês. Pedir que Deus abençoe a cada um de vocês e voltem sempre nos prestigiar, porque é um prazer ter vocês assistindo a nossa sessão. Meu muito obrigado aos colegas que aprovaram as minhas indicações e a presença de vocês aí, e tenham uma boa semana. Seria isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Eu sugiro ao vereador João Nunes, que ele pediu aí a resposta por escrito, então que partindo daqui, né, que parta um ofício em nome do Poder Legislativo, a pedido do vereador João Nunes, para que depois a gente obtenha uma resposta. Pode ser, sim. Muito obrigado pela colocação. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Lélio. Senhores vereadores, vereadora, prefeito, vice, imprensa, povo presente, boa noite. Só queria comentar a questão ali do banco ali, senhor João. Eu fiz uma indicação ali faz uns 2 meses, né? Mas eu não fiz direto para o banco, eu fiz para o responsável de indústria e comércio ali, né? Que mandasse ofício ali, que conversasse, que eu tinha até conversado com a gerente, ela falou assim que podia ser através do executivo ali, que eles iam estudar para implantar uma unidade lá em atendimento em Trigolândia, né? Então, só para esclarecer, seu João, eu até pedi apoio do senhor quando estivesse conversando com eles lá, né? Só para esclarecer. Então, eu só queria também comentar que no próximas semanas aí eu vou entrar com um projeto aí, até estava lendo na Gazeta semana passada, um projeto bem interessante que Rio Negrinho implantou lá, que é incentivo através do Conselho de Indústria e Comércio, incentivo ali para os empresários. Empresário que quer construir na cidade, que tem imóveis, quer implementar seu imóvel para gerar emprego, ele ganha isenção no alvará, no IPTU. Então, acho que é interessante nós trazer para o município aqui. Eu vou ter maior conhecimento, vou fazer a visita na Câmara de Vereadores de Rio Negrinho e vou trazer esse projeto para Piei. Eu acho que é um projeto importante, eu acho que a gente tem que conversar com o executivo ali, com o pessoal responsável ali para... Acho que você tem que ser parceiro, né? E eu sei que a arrecadação está complicada, né? A gente faz um projeto para começar a partir de janeiro, né? Eu acho que é importante, né, incentivar, né? Uma terraplanagem, dar qualquer incentivo para o empresário para ele se sentir valorizado no município, né? Eu acho que é um pontapé inicial para a coisa evoluir. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Clever. Boa noite, vereadora, vereador, público, imprensa, prefeito, vice. Queria que mandasse um ofício ali para
setor responsável da água do Poço Frio ali. Ainda não foi resolvido, né? Não sei, eu tinha conversado com o prefeito 2 semanas, mas acho que não está resolvido, né? E a população tá cobrando bastante ali. Tinha que ver a situação, né? Será que não era caso de furar mais um poço ali para manter a água? Sei lá, precisava resolver isso, né? Que tá feia a situação, né? Eu quero dizer o seguinte, que todos me conhecem, não sou perfeito, tenho minhas qualidades, tenho meus defeitos, mas eu penso assim, o prefeito está na plateia, e quando a gente se dirige ao prefeito, eu até permito que haja esse contato entre vereador e plateia, no caso de ser o prefeito. Eu acho que no mínimo a gente tem que chamar ele de senhor, né? Que querendo ou não, é a autoridade máxima que foi eleita pela maioria dos votos do nosso município. Então eu peço aos senhores vereadores, não vou citar nomes aqui, e quando se dirigir ao prefeito, que no mínimo chame ele de senhor, né? E também, eu acho que seria até justo que o prefeito usasse a tribuna para, quando depender de dar uma resposta ou trocar aí algumas palavras com vereadores. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 16 de julho de 2019, às 19 horas.